Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. Você está querendo saber sobre as últimas especulações de jogadores no Vasco da Gama? Agora que se abriu de 1º de abril a 19 de abril, há uma janela onde pode haver transferências nacionais com aqueles jogadores que estavam jogando os campeonatos regionais. E assim o Vasco da Gama vai agressivamente ao mercado, principalmente atrás de um volante a pedido de Dom Ramon Dias. Quer saber os nomes especulados no Vasco da Gama? Em que pé está essas negociações? Venha comigo no Marca Vasco, porque você vai ficar também ciente da minha opinião. Aqui você encontra informação e opinião. Então venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Aqui você vai ficar sabendo sobre os nomes especulados e a minha opinião sobre o momento do Vasco da Gama e por que estamos, neste caso, atrás de jogadores que façam diferença em campo. Isso não tinha que ter sido visto lá atrás? Ah, tinha. Então vamos aqui falar muito sobre o gigante da colina, mas antes daqueles pedidos tradicionais, inscreva-se no Marca Vasco para fazer esse canal subir nesse YouTube. Meu Deus, dê um like neste vídeo, para que ele suba aí para outros vascaínos verem. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Zap e aperte a sinetinha para você ficar ciente das notificações dos vídeos e lives que acontecem no MAC. E aqui eu já te faço convite amanhã, quarta-feira, às 3 horas da tarde, a nossa live tradicional vespertina, falando muito sobre o gigante da colina. Sendo assim, meu irmão, larga o dedo no like e inscreva-se no canal. E eu já quero saber de vocês. Você indica algum jogador, principalmente para volância? Ramon Dias, que é um volante que saiba jogar. Eu li isso no Twitter e achei tão ridícula essa frase, realmente o cara me chamou a atenção. Um volante que saiba jogar. O Ramon Dias, que é um jogador que saiba jogar, tem que ser específico lá no Vasco, né? Olha, eu quero um volante, mas ele tem que saber jogar futebol, hein? Tá bom, senão traz aqueles cabeças de bagre que a gente já conhece faz há muito tempo. E olha, eu não estou falando de Guinha Azul, porque ele sabia jogar sem a bola, sabia jogar otimamente. NASA, se você é da minha época, lá de 97, sabia jogar excepcional. Ele tocava ali do lado, mas o Ramon Dias deixou bem claro. Quer jogador que saiba jogar futebol. Tá certo, Ramon Dias tem que exigir isso mesmo. Mas escreva aqui embaixo qual o jogador que você quer ver com a camisa Cruz Maltina. Meus amigos, a primeira notícia, até não falando de especulações, o Vasco vai lançar um conjunto de camisas de 4 estampas com uma grife Chico Rei no site para homenagem aos camisas negras que a Resposta Histórica fará 100 anos nesse final de semana e o Vasco aí já nas suas comemorações devidas. Parabéns, vai lá no site. Só espero que o preço não esteja absurdamente caro para evitar a compra, principalmente da massa Cruz Maltina. Mas parabéns à movimentação, você está aí vendo aí na tela a indicação de uma reportagem do UOL sobre o lançamento dessas camisas. Então vamos falar aqui sobre a especulação, pedindo já o seu like nesse vídeo. Acho que o nome melhor, vamos começar assim, um preferido pelo Ramon Dias, que toda a imprensa está falando, seria o do Marlon Freitas, o volante que às vezes é titular, outras vezes é reserva do Botafogo. Mas John Textor já falou que ele não negocia o Marlon Freitas. Esse também seria o meu nome de agrado. Realmente esse traria uma mudança de nível para o meio de campo do Vasco da Gama. Faria muita diferença. Mas John Textor já falou, olha, não negocio. Parece que o contrato do Marlon Freitas vai até 2025, não tem porquê o Botafogo negociar. E assim, se o Vasco quer ir nele, vai ter que largar uma boa grana. E será que a 777 parte desse? Ou o Vasco SAF quer gastar essa grana? Não, eles já falaram que querem ir atrás de oportunidades de mercado. E Marlon Freitas, a princípio, não estaria nesse perfil. Mas o Vasco vai oferecer uma nova proposta. Aí eu já vai em meus comentários. Não tem como ficar calado. E aqui você sabe que é informação e opinião. Agora, essa novela do Marlon Freitas já vem de mais de um mês, 2 meses. E agora que abriu a janela, vai voltar à tona uma nova proposta? Porque já não foi feita antes. O Botafogo estava jogando final de Taça Rio. Foi até constrangedor a comemoração do Botafogo por mais essa taça ridícula. Então, eu acho que poderia estar resolvido, ou pelo menos ter vindo já na imprensa falando, olha, o Vasco desiste, ou o Vasco vai contratar Marlon Freitas. Não é possível que isso ainda esteja
estudando, sondando, elaborando uma proposta a ser indicada para o Botafogo. Não, acho que já teria que estar decidido sobre este ponto de Marlon Freitas. Embora seja uma boa contratação, o John Textor do Botafogo já falou que não negocia, e o Vasco ainda vai largar um bom dinheiro. Vamos aguardar aí no decorrer, mas sinceramente não acredito nessa negociação. Espero que venha, não acredito nessa negociação. Se não vier o Marlon Freitas, vem o plano B, e isso é que muito me preocupa. Muito tem se ventilado, e esse sim tá um nome, parece, muito forte em todas as mídias de imprensa que falam do Vasco da Gama, é o nome de Kaique, volante que hoje está no Juventude. Ele tem 28 anos e está fazendo um bom começo no Juventude. Os números deles, pelos scouts e tudo mais, me parece ser um Zé Gabriel em boa fase. E não é esse jogador que vai vir para mudar o patamar ou melhorar o nível do meio de campo do Vasco da Gama. Ao meu ver, bom jogador, pode somar, pode compor elenco, mas chega de jogadores que podem compor elenco no Vasco da Gama. Mas esse é um plano B do Vasco da Gama. Kaique, ele tem um contrato até o final do ano, então o que facilita a negociação, porque já no meio do ano o Kaique pode assinar com qualquer outro clube sem ter que pagar uma multa rescisória de 12 milhões de reais. Uma multa elevada para o nome do Kaique. 28 anos, nunca jogou em time grande na sua carreira. É um bom nome para compor elenco. Está indo bem lá no Juventude. Parabéns, Kaique. Mas não é o que a torcida do Vasco da Gama desejaria ver nesse momento na volância. Bem como talvez o Ramon Dias também não quer, mas talvez seja o que dá para comprar. E esse que é o problema do Vasco da Gama com a 777 Parks. É sempre o que dá para comprar. E isso me preocupa, porque a grana já foi gasta lá no começo. Lembrando que o próprio jogador Kaique, bem como seus staffs e o presidente do Juventude, falaram que qualquer negociação não virá agora. Eles aguardarão a final do Campeonato Gaúcho, onde o Juventude empatou com o Grêmio em casa, então vai para a arena do Grêmio disputar a final. Então qualquer negociação, novidade, pelo menos ao público, virá após a final do Campeonato Gaúcho. Veio uma nova tona aí agora sobre dois jogadores do América Mineiro. Pois é, Emiliano Martinez, ou Emílio Martinez, o jogador do América Mineiro, volante, que é argentino, que tem jogado muito bem no América Mineiro. Ele já declarou que não tem desejo de continuar na América Mineiro, até entendo por causa do rebaixamento para a segunda divisão. Ele tem contrato até 2025, o que dificulta um pouco essa negociação, mas me parece que é um nome que pode ser, sim, comercializado, acredito eu, até que o América Mineiro recebeu uma boa proposta por ele. São Paulo parece já ter feito uma proposta e não foi concretizado. Então o Vasco da Gama apenas sondou isso, foram palavras até do próprio presidente do América Mineiro, Marcos Salom, uma figuraça. Então esse seria assim, uma boa expectativa para o Vasco da Gama, mas ocorreu mera sondagem, valores e tudo mais, até por intermediários. Então, quer dizer, não houve nenhuma proposta oficial do Vasco. E muito me preocupa que também é sempre assim, não houve proposta oficial do Vasco da Gama. Então quando é que vão propor, porra? Já tinha que estar com os nomes na mesa, assinados e tudo mais. Não está jogando, é uma semana de Libertadores, já poderia estar assinado aí, mas enfim, negociações do mercado. Outro nome que a galera está ventilando muito, lembrando que no sábado terá Vasco e América Mineiro, possivelmente às 5 horas da tarde, em São Januário, para um amistoso. Não vai ser aberto nem para a imprensa e muito menos vai ter transmissão por Vasco TV, nem nada. Poderia ter, mas é jogo treino, então nem narração terá. Então a galera tá aproveitando que o América Mineiro tá aqui, tá botando as especulações. E tá desse cara aí, Benítez, sei lá, é o Benício, como o Jorge Salgado chamou o cara do melhor jogador na época do Vasco, daí o Benítez. A galera tá especulando, não teve qualquer consulta no Benítez, se teve alguma consulta, sondagem, foi por intermediários também, mas tá levantando o nome dele assim. Benítez seria de grande ajuda ao Vasco da Gama? Porra, sim, com certeza. Lembrando sua situação física, ou seja, seria titular? Não tem como ser titular. Eu acho que talvez nem no América Mineiro ele é titular, mas não termina o jogo. Porque ele tem uma situação física que não o permite. Mas ele seria um bom reserva para o Payet? Sim. Ele poderia ser titular e depois entrar o Galdames no jogo? Sim. Então seria um bom cara, assim, não somente para compor elenco, mas sim o 12º, 13º jogador, que ele quer entrando em todos os jogos, que aí ele teria uma minutagem menor.
Eu apoiaria uma contratação do Benítez, sim, embora valores, salários, isso ninguém fala, mas nessa circunstância. Então não adianta a gente contratar o Benítez achando que ele vai ser titular, porque ele não consegue, eu acho que nem no América Mineiro ele está sendo titular. Mas a minha opinião aqui agora, depois dessas especulações, pouca gente fala, é o seguinte: que começo de ano ruim do Vasco da Gama nas contratações. Culpa foi da 77 Partners, da Vasco SAF, ou foi do Alexandre Matos? Isso ficou muito mal esclarecido, então boto a culpa nos dois. Se a 77 Partners impôs os jogadores, beleza, mas se o Alexandre Matos também não trouxe outro jogador, também a culpa é dele, meu irmão. Porque a gente vai começar o Campeonato Brasileiro daqui a 15 dias sem ter um elenco fechado. A gente é que está aproveitando essa brecha aí dessa janela, mini janela de 20 dias aí em abril, para você melhorar o elenco, aproveitando as oportunidades de mercado. Mas não, a gente está aqui agora, Vascaíno desesperado, enlouquecido atrás de compor o elenco, de fazer o time titular. E isso muito me preocupa, e esse que é o maior erro. E o maior erro ainda é permanecermos sem o diretor de futebol. É óbvio que um diretor de futebol, principalmente renomado no mercado, que conhece as estruturas, que já tenha traçado o perfil de jogadores que querem para o Vasco da Gama para esse ano, para o próximo ano, seria fundamental nesse negócio. A gente não pode, o Vascaíno, você não pode achar normal que o Lúcio Barbosa, o seu da Vasco SAF, faça as contratações de jogadores, faça esse intermeio, contratações, acordo, e da mesma forma que também você não tem nem diretor comercial para lidar com um patrocinador master, para lidar com fornecedor de camisas, enfim, está errado, está um amadorismo que me impressiona nessa Vasco SAF e está trazendo prejuízo já para o decorrer do ano, que é obviamente essa ausência de diretor de futebol. Bem, meus amigos, aqui foram então as especulações. Se você quer uma aposta minha do Marca Vasco, se vier, vem Kaique. Aí a gente vai passar um sufoco nessa janela, aí na segunda janela, lá no meio do ano, venham os dois cabeças aí para ver se salva um ano do Vasco. Olha o que eu estou te falando. Para mim, o mais forte é o Kaique do Juventude, que não muda o patamar do Vasco da Gama, infelizmente. Bem, meus amigos, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. O que você acha? Qual o nome mais ventilado, mais possível que venha para o Vasco? Bota aí nos seus comentários. Dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se nesse canal. Tchau e saudações vascaínas!